Olá, eu sou o professor Elisandro Max Borba, da UERGS, e nesse vídeo eu vou fazer algumas análises de alguns gráficos que têm algumas estatísticas aí pela internet, né? E para aplicar os conceitos que a gente viu de gráfico de função, de crescimento exponencial, de gráficos em escala logarítmica. Então, o primeiro site é esse site aqui, que é o Worldometer, tá? O site é worldometers.info. Um, eu apenas preciso fazer uma pequena ressalva sobre o Worldometer, porque ele é um site que tem tido alguns relatos sobre ele de ele não ser, de certa forma, curado propriamente, tá? Ele não tem muitos especialistas verificando as informações, então às vezes algumas informações ali aparecem um pouquinho discrepantes, tá? Às vezes bastante discrepantes, mas eu acho que mesmo assim, para dar uma primeira olhada nos dados, ele é, ele é legal, porque ele tem umas comparações aqui que eu já vou mostrar para vocês. Então, ele tem aqui o número de casos, né, que agora já passou da marca, infelizmente, já passou da marca dos 5 milhões, né, de casos confirmados, com mais de 300 mil mortes, quase 2 milhões de recuperados. E, e ele mostra aqui os gráficos, por exemplo. Ele é bom para comparar os casos todos no nível mundial, ou então para fazer esse ranking entre as estatísticas, ou então para se analisar um país específico. Eu vou analisar alguns casos aqui. Então aqui tem esse gráfico do número total de casos em escala linear. Então ele parece ter uma ideia aqui de que ele teve um crescimento meio exponencial no começo, depois passou a ser meio linear, tá? Mas ele tem aqui a opção de se mostrar esse gráfico também na escala logarítmica. E aí na escala logarítmica a gente vê uma história um pouquinho diferente, que a gente vê que ele teve um crescimento exponencial muito forte aqui no começo, ele deu meio que uma estabilizada aqui, depois deu uma acelerada aqui, né? Aqui como está quase uma retinha, deu um crescimento com uma taxa um pouquinho maior, e no momento parece que ele está numa outra retinha, ou seja, um crescimento exponencial numa outra taxa. Então vocês veem que nesse gráfico aí com escala logarítmica, a gente consegue pegar algumas nuances da evolução da pandemia que não apareciam tanto ali no gráfico linear, né? Aqui tem o gráfico do total de mortes também, a história é parecida, tem o gráfico linear, o gráfico logarítmico com um formato bem parecido ali, talvez um pouquinho, uma leve desaceleração aqui bem no finzinho, né, que talvez é um pouquinho, dá para ver um pouquinho aqui no gráfico linear também, né. E depois a parte interessante que ele tem aqui esse ranking dos casos e vários outros parâmetros, né? Então, quando vocês abrem a lista aqui, ele está ordenado pelo número de casos total, né? O número de casos confirmados, mas como eu já comentei, né, em outros vídeos, esse nem é sempre o parâmetro mais adequado. Por exemplo, aqui a gente vê aqui a Alemanha em oitavo lugar, e teve aquela discussão se o Brasil ultrapassou a Alemanha, né? Mas se a gente for olhar aqui pelos casos ativos, se a gente clicar nessa seta aqui, ele vai ordenar, né? Tem que apertar duas vezes, porque ele primeiro faz crescente, a gente quer o decrescente, né, do maior para o menor. Então aqui nesse caso aqui a gente vê que aparece ali o Brasil agora, está ali em terceiro lugar, né? E a Alemanha, no caso, que nem aparece, porque eles estão com muito menos casos confirmados, né? Então aqui a gente pode tem vários parâmetros para ver, número de casos, número de novos casos, as mortes que tiveram no dia, né? E número de testes, casos por milhão, né? Isso aqui tem que tomar um pouco de cuidado quando ordenar, porque quando vê casos por milhão parece muito paísinho pequeno, né? Mas a gente vai ver umas coisas assim depois. Ok, então, e clicando aqui nos países, a gente tem mais detalhes de cada país em específico. Então eu vou mostrar alguns casos que eu peguei para a gente estudar aqui. Então, o primeiro é a China. A China então já teve então todos esses casos aí. O interessante é que agora eles só têm 85 casos, eles estão com a pandemia lá mais ou menos sob controle. E o interessante aqui é, ok, tem os casos aqui, a gente também pode botar em escala logarítmica, ver que está agora estabilizado, né? Não aumenta mais o número de casos, né? Lembrando que esse aqui é o caso total, né? Esse que nunca decresce. Essa função que é sempre crescente, ou pelo menos não decrescente. Aqui tem o número de novos casos, então aqui deu uma subida, subiu e depois desceu. Tá? Então isso aqui está parecendo um pouco mais com as curvas, aquelas dos modelos que eu já mostrei no vídeo aquele introdutório, e a gente vai ver com mais detalhes na próxima semana. E essa aqui é a curva que eu acho mais interessante, tá? Porque essa curva aqui é os casos ativos. Como eu já disse, os casos ativos são as pessoas que estão infectadas em cada momento. Então aqui é um gráfico do número de infectados em função do tempo. Essa é uma das curvas dos modelos epidemiológicos que a gente já dei uns gráficos para vocês e a gente vai ver em mais detalhes na semana que vem.
E a gente vê aqui que isso aqui é quase que uma curva clássica de livro-texto de um modelo CIR para a curva de infectados. Exceto por esse biquinho aqui, isso aqui parece que foi algum erro de relatório, que o pessoal contou uns casos e eles juntaram todos num dia só, por isso que deu esse bico. Mas fora isso, é praticamente uma curva clássica de infectados de um modelo epidemiológico como um CIR ou um CIR, que a gente vai ver depois. Então ele começa com um crescimento forte, exponencial aqui, pena que não tem como botar em escala logarítmica, né, pra gente ver. Mas no modelo linear aqui dá pra ver que é uma logarítmica, depois vai indo com uma taxa um pouco menor, que se estabiliza, e depois começa a ter um decrescimento exponencial aqui, até que, nesse caso aqui, a infecção é controlada, como teve as medidas de controle, né? Baixou, se fez lockdown, se baixou a infectividade da doença, até que ela foi quase que extinta. Apesar que parece que eles estão meio que em estado de atenção, que eles estão com o temor de uma segunda onda lá, né? Então aqui a gente tem basicamente o ciclo completo, né? Aquela subida, aquela estabilizada lá, e aí começam a ter menos casos diários, né? Mais recuperados, então o número de infectados vai caindo até que ele vai tendendo a zero. Então essa é a curva clássica para uma epidemia, né? Então aqui o que a gente vai ver são países que estão em diferentes momentos dessa curva. Então vamos pegar, vai meio para trás, então vou pegar agora a Alemanha. A Alemanha, como eu disse, já teve muitos casos confirmados, mas atualmente os casos ativos são bem poucos, aqui a menos de 14 mil. E se a gente olhar agora aqui, eu só quero olhar a curva dos ativos, tá, para mostrar a diferença. Ó. Então a curva dos ativos, vocês viram que também é uma curva parecida com aquela da China, só ela tem um bico mais extremo lá em cima, mas ele tem essa mesma coisa, esse crescimento basicamente exponencial no começo, ele sobe e depois tem esse decrescimento, e eles não terminaram tudo, mas ainda estão diminuindo bem os casos, né? Vamos pegar agora o caso da Itália. A Itália também teve muitos casos, né? Mas também estão com relativamente poucos ativos, 65 mil. Não estão, bem pouco em relação a esses 226 mil totais, né? E aqui a gente vê que eles estão um pouquinho, eles já passaram o pico, né? Lembrando então, o pico é o momento que a gente tem o máximo número de infectados. Quando a gente passa o pico, não quer dizer que a gente pode afrouxar as medidas, pelo menos não totalmente, né? Porque quando liberar as medidas, isso aqui tem a chance de crescer de novo. A não ser que já tenha infectado já uma parcela muito grande da população e matado um monte de gente, né? A gente não quer isso. Então, aqui a gente tem que não só esperar passar o pico, mas a gente tem que controlar isso aqui, mais ou menos como está fazendo a Alemanha, de maneira que o número de infectados já esteja bem baixo e, de preferência, saber o paradeiro da maioria dos infectados, né? Aquelas estratégias que se chamam de teste, rastreio e isolamento, né? Que não está sendo feito nada disso aqui no Brasil, infelizmente. Espero que logo o pessoal mude essa política. Então, a Itália aqui recém passou o pico, né? Então um pouquinho antes ali na curva epidemiológica. Estados Unidos é o atual epicentro da pandemia, com 1,5 milhão de casos, dos 5 milhões totais, né? E aqui tem a quebra por estados também, né? Alguns países têm isso. E aí a gente vê que os casos ativos aqui, ó, ainda estão crescendo. Então eles ainda não chegaram no pico ali nos Estados Unidos. O número de casos diários, aqui se vê que tem uma tendência meio caótica, aqui parece uma leve queda, né, mas vai mudando bastante ali. Mas lembrando, o número de novos casos quer dizer só que o número de infectados está crescendo mais devagar, não quer dizer que o número de infectados está diminuindo. Tá? É que nem aquela confusão que o pessoal faz do PIB. A taxa de crescimento do PIB diminuir não quer dizer que o PIB diminuiu, quer dizer que o PIB diminuiu menos do que ele aumentou menos do que ele aumentou uma outra vez. Só se fosse uma taxa negativa que daí o PIB estaria decrescendo, né? Às vezes o pessoal fala, esse ano vai dar PIB negativo. Não, PIB é o produto interno bruto, é toda a produção, né? PIB negativo seria a gente desmanchar as coisas, né? Não tem sentido. PIB negativo, na verdade o pessoal está falando da taxa de crescimento do PIB, tá? Então tem essa confusão de vez em quando. Nos casos ativos, então a gente vê que está subindo ainda. Nos Estados Unidos tem uma situação um pouco heterogênea, né? Porque tem estados que estão em diferentes estágios. Então, por exemplo, Califórnia e Nova York são os maiores, os mais populosos, mais ricos. O Texas também é bem populoso, né? Eles já passaram do pico e os estados menos populosos estão começando a subir, né? Então tem uma situação heterogênea aqui. E finalmente chegamos ao Brasil. Então, Brasil, aqui a gente tem então 260 mil casos, muitos casos,
E muitos deles ainda são ativos, né? Então a gente está em terceiro lugar lá nos ativos. E se a gente olhar agora aqui a nossa curva de casos ativos, a gente tem que estar em franca ascensão. Então a gente não está ali, está parecendo que a gente está mais ou menos ali tipo a meio caminho do pico, por enquanto na curva epidemiológica, né? A gente pode dar uma olhada nos gráficos anteriores, vendo que o número de novos casos está crescendo ainda. Então ela está crescendo e num ritmo acelerado. Se a gente olhar aqui o total de casos, em escala logarítmica, a gente vê aqui que está mais ou menos numa reta, talvez inclinando bem pouquinho aqui, mas ainda é uma reta, isso ainda é um crescimento exponencial, né? Vocês viram que onde a China, por exemplo, isso aqui já estava reto. Tá? Então, isso é uma preocupação, tem gente que está mencionando o Brasil como o próximo epicentro da pandemia. E só um último caso que eu queria mostrar aqui era o caso de Bangladesh, porque vocês viram que eu fui andando para trás, ali na curva epidemiológica, né? Peguei a China que estava completa e fui pegando um que estava no meio, um que estava no pico, um que estava subindo, o Brasil que está no começo da subida. E Bangladesh é um país, lá é um paísinho que fica lá perto da Índia, né? Um país pequeno, mas muito populoso. E aqui a gente vê que eles estão aqui também no começo da curva, né? Então é a tendência de crescer lá bastante ainda, né? Em Bangladesh tem uma situação que ficou se sabendo há poucos dias que está chegando um tufão lá. Isso pode complicar bastante a situação, né? Porque num tufão, às vezes as pessoas têm que evacuar as cidades, e as pessoas evacuadas vão para onde? Para centros de concentração. Então elas ficam em lugares, né, ginásio e coisas assim, onde elas se concentram muito, e isso, em virtude de manter o distanciamento social, vai ser bem mais complicado de se fazer, né? E lá os recursos já não são muito bons. É uma situação bem preocupante que está acontecendo lá. Certo? Então isso seria do Worldometers. Eu quero falar um pouquinho agora de um outro site. Esse site aqui ele é mais confiável, tá? Porque é um site que ele é curado pela Universidade de Oxford, que é o Our World in Data, né? O nosso mundo em dados. E aqui é um pouco diferente, ele mostra os gráficos e a gente tem bastante flexibilidade para mexer neles. Infelizmente aqui não tem os gráficos de ativos, né? É uma coisa que até eu estava pensando em entrar em contato para ver se eles disponibilizavam. Mas aqui a gente vê, por exemplo, um gráfico bem básico, que é o de casos confirmados. Então aqui a gente tem no mundo. Então, aqui aumentando, né? Chegando até os mais ou menos 5 milhões de hoje. E aqui a gente tem a flexibilidade de mexer no gráfico na escala. Aqui a gente só clicando aqui de linear, ele passa para logarítmico. E daí a gente consegue ver aquelas nuances, como lá a gente viu no Worldometer, né? E a gente também consegue controlar a janela, o domínio da função, né? A gente consegue controlar a data de início. Aqui está desde dezembro de 2019. A gente pode mexer aqui e quando solta ele ajusta a escala para a gente conseguir outras janelas de comparação. Uma coisa muito útil também é que a gente pode mudar o que aparece no gráfico, né? Então aqui a gente bota nesse Add Country aqui e a gente pode selecionar vários países. Aqui está só o mundo, eu poderia desmarcar o mundo e botar, sei lá, a Armênia aqui, né? E ele me mostraria o gráfico da Armênia. E eu posso colocar vários países aqui ao mesmo tempo, né? Comparar a Armênia com o Azerbaijão, não sei, tá aqui. E aqui nesse site vocês podem explorar, porque vocês só descem e tem uma infinidade de gráficos aqui parecidos com esses, tá? Então tem gráficos, tem mapas também, tem gráficos de mortes por milhão, de testes, de casos confirmados, de quando que foram emitidas as ordens, tá? De lockdown, de quarentena, essas coisas. Aqui eu fiz um que eu já selecionei alguns países para a gente dar uma olhada, né? Então eu coloquei aqui os Estados Unidos, o Brasil, a Itália, a Alemanha e a França, né? E aqui a gente vê que o Brasil está ultrapassando ali todo mundo, né? Enquanto os outros aqui estão estabilizando, né? A gente pode aqui também botar em escala logarítmica e a gente tem uma comparação um pouquinho mais da ordem de grandeza, né? Os Estados Unidos ainda está ali, a gente vê o Brasil ultrapassando. Se a gente mexer a janela aqui de data daqui para cá, a gente vai pegar tentar cortar a função para ver ela a partir daqui, né? Então, fazendo isso, por exemplo, a gente consegue ter uma comparação mais de perto, né? Se a gente restringir a data que a gente está trabalhando, né? Consegue ver melhor ali os dados. Tem um gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui que é bem, eu acho, o mais interessante, que é o seguinte, ó. Então eu tenho que explicar cada ponto desse título aqui porque é importante. Então, são as mortes confirmadas
diárias, né? Então não é o número total, mas sim o número que acontece em cada dia. Por milhão, isso é importante porque daí a gente consegue comparar países de populações diferentes. Tá? E uma média móvel de 7 dias. Por que isso? Isso eu acho bem importante, tem uns lugares que botam a média móvel de 3, mas é assim, por exemplo, média móvel de 3 dias eu não pego o número de mortes hoje, mas sim eu faço a média de hoje e dos 2 dias anteriores. Numa média móvel de 7 dias, então eu faço dos 7 dias anteriores. E por que a vantagem do 7 sobre o 3? Porque existe um efeito que é de um problema, algum problema nos metros de relatos, né? E também porque o número de pessoas trabalhando muda, né? Mas sempre os números relatados relativos aos dias do fim de semana são menores do que os outros dias, né? Então, às vezes, o relato é um dia depois. Aqui vocês devem ter notado no Brasil que geralmente na terça é o dia que se quebra o recorde, né? Porque o número de mortes, infelizmente, está sempre aumentando, né? No ponto da epidemia onde a gente está. E, e então tem ali no sábado dá o relato da sexta, no domingo diminui, na segunda talvez aumente um pouquinho, mas na terça o número sobe muito, né? Então nessa terça a gente pela primeira vez passou de 1.000 casos relatados, né? Então sempre tem esse eu chamo de efeito de fim de semana. Então fazendo a média móvel de 7 dias, então quando chega ali no domingo que vai ter um número mais baixo, o que vai acontecer na minha média vai ser, ele vai tirar o domingo anterior, que já é o mais baixo que normal, e vai incluir o novo domingo. Tá? Então fica uma curva mais suave desse jeito. Se eu faço uma média de 3 dias, mesmo assim eu noto um pouco esse efeito de fim de semana, dá uma onduladinha. Então se o gráfico for por dia, ele é bem mais errático aqui. Tá? E nesse gráfico aqui, a gente vê também que a situação do Brasil tá complicada, né? Ah, e eu coloco em escala logarítmica também, isso é importante, né? E aqui a gente vê bem como é que está o crescimento do Brasil, né? Do número de mortes, ele está ultrapassando os outros países ali, no número de mortes per capita, por assim dizer, né? Por milhão, na verdade. E a gente vê que está aumentando ainda ali, mais ou menos aqui numa retinha daqui em diante, né? Então está crescendo ainda exponencialmente. Tá? Lembrando que a principal característica do gráfico em escala logarítmica é que coisas que estão dispostas mais ou menos numa reta estão crescendo exponencialmente, né? Há uma taxa percentual fixa. Quanto mais inclinada a reta assim, maior essa taxa, né? Quanto mais deitado, menos, mas mesmo assim são crescimentos exponenciais. Certo? Então era isso, espero que tenham aproveitado. Obrigado.